Fala aí galera do Rota da Riqueza, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como começar a investir. Quero detalhar o processo que deve ser feito antes do primeiro investimento. Mas eu não vou falar, não, tem que formar reserva de emergência, não é só isso, eu vou falar isso e muito mais. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora. Aproveita e já ativa o sininho para receber uma notificação por e-mail a cada novo vídeo que eu postar. E se já curtiu o tema desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo para o YouTube entender que esse assunto é relevante. E assim ele acaba distribuindo esse vídeo para muito mais pessoas que também querem aprender a começar a investir da maneira correta. Geralmente, quando a gente começa a investir, a gente começa a fazer as coisas sem pensar, sem planejar direito. A gente não se prepara e só dá valor para isso depois que acontece um problema e se arrepende. Só que o planejamento ele tem que ser feito anterior à execução, né? Não adianta nada a gente planejar depois que já fez. Eu tenho que planejar, depois que eu ver que aquilo tá ok, tá correto, aí eu vou para ação. Quanta gente ano passado começou a investir em Bitcoin? A gente chegou ao patamar de ter 1 milhão de pessoas investindo em criptomoedas, que é um negócio que existe há 10 anos apenas, sendo que na Bolsa de Valores tem 600 mil mais ou menos CPFs cadastrados e existe desde 1900 e Guaraná com rolha. Então quanta gente começou pelo Bitcoin e tem um caso, por exemplo, de um cara que vendeu o apartamento da família e comprou tudo em Bitcoin, quando o preço estava lá em 40, 50 mil reais. Imagina se esse cara não tinha reserva de emergência, porque ele foi atraído pelas altas rentabilidades da criptomoeda e precisou resgatar esse dinheiro lá em janeiro, fevereiro, que a cotação do Bitcoin estava em 20 mil. Perdeu 50% do valor. É um desastre. Para eu efetivamente começar a investir e ter sucesso nisso, eu preciso ter ciência de duas coisas. A primeira delas, eu tenho que saber elencar e decidir os meus objetivos, as minhas metas de curto, médio e longo prazo. E eu vou explicar como você pode fazer isso. Eu tenho que ter a noção também da trindade impossível. O que é essa trindade impossível? Rentabilidade, risco e liquidez. Alguma dessas três coisas eu vou ter que abrir mão na hora de investir. Quando o meu investimento ele tem o foco de curto prazo, eu abro mão de uma coisa. Quando o foco é o longo prazo, eu abro mão de outra coisa. Então eu tenho que ter ciência disso. E aí, eu sabendo as minhas metas, eu tendo ciência dessa trindade impossível, de que eu não consigo contemplar essas três coisas ao mesmo tempo, aí eu vou fazer o meu planejamento dos meus investimentos e aí sim eu vou começar a aportar dinheiro, a investir, a aplicar com objetivos de curto, médio e longo prazo. Um outro ponto bem importante é que o investimento indicado, bom, favorável para o curto prazo nem sempre é bom para o médio ou para o longo prazo. E a recíproca também é verdadeira. Um bom para o longo prazo muitas vezes não é indicado para o curto prazo. Então eu tenho que diferenciar isso e planejar de forma separada dentro de um planejamento consolidado, que é o meu planejamento financeiro pessoal. Mas voltando a falar sobre metas, sobre objetivos, tem um formato que eu gosto muito de utilizar, que é um método chamado SMART, para definir as minhas metas. Isso porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho uma meta de ter 1 milhão de reais. Cara, isso não diz nada. 1 milhão de reais, quando? É possível? Como vai ser feito isso? Então eu gosto de utilizar essa metodologia porque SMART em inglês significa que a minha meta, aquilo que eu quero, tem que ser específico, tem que ser mensurável, eu tenho que saber especificamente o que eu quero. Eu tenho que conseguir medir isso. Por exemplo, tem que ter um valor, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. E isso já é específico. Tem que ser algo atingível. Se eu tenho um salário e quero prosseguir tendo esse salário de 500 reais por mês, e eu quiser ter 10 milhões de reais um dia, eu vou ter que viver centenas de anos. Então tem que ser algo atingível, possível. Tem que ser algo relevante, tem que ser algo que me desafie, senão não faz sentido ter uma meta. Se é algo simples, o destino vai se encarregar de fazer isso dar certo. Tem que ser algo relevante, tem que ser algo que gere um certo desconforto para a gente ir mais além. E tem que ter um tempo determinado, eu preciso determinar. Então uma meta legal seria, eu quero ter, ou melhor, eu vou ter 1 milhão de reais até o dia 1º de janeiro de 2021. Exemplo. Isso é uma meta bem consolidada. Se eu contemplei, é específica? É. É mensurável? É. 1 milhão de reais. É atingível? É. Aí depende do caso, a gente tem que avaliar. Mas sim, é atingível, vamos considerar isso. É relevante? Sim, não é algo fácil. Pouca gente é milionária no Brasil. E tem um tempo determinado? Tem, até o dia 1º de janeiro de 2021. Isso é uma meta show de bola. E aí eu tenho que fazer esses processos para os meus objetivos, para o que eu quero fazer no curto, médio e longo prazo. Mas não tem uma cartilha que diga curto prazo é tanto tempo, médio prazo é tanto tempo. Eu considero o seguinte, curto prazo, objetivos de até 1 ano. Tá? Médio prazo, objetivos
de 1 ano até 5 anos e longo prazo a partir de 5 anos. Então qualquer gasto que você vai ter, qualquer investimento que você vai fazer nesse prazo de 1 ano tem que ser contemplado nesse planejamento do curto prazo. Além disso, tem que adicionar aí a reserva de emergência. Se você não sabe o que é isso, é só acessar esse link aqui, esse vídeo aqui depois que você assistir esse, que ali eu explico tudo sobre reserva de emergência. E aí eu vou contemplar tudo isso, eu vou ver quando eu vou precisar do dinheiro especificamente, eu vou ver qual o valor que eu vou ter que investir como reserva de emergência, qual o valor que eu vou precisar para cada objetivo desses que vai acontecer durante um ano, e eu vou ter que lembrar daquela trindade impossível: rentabilidade, risco e liquidez. Rentabilidade a gente sabe o que é. Risco a gente também sabe, né? É a possibilidade de eu perder dinheiro ou de render menos do que eu espero. Isso é o risco. E a liquidez é o quê? É a velocidade de eu transformar esse investimento em dinheiro. Então, digamos, se eu preciso do dinheiro daqui 2 meses, faz sentido eu comprar um imóvel? Provavelmente não, né, gente? É difícil, demora para a gente vender um imóvel. Então eu vou ter que investir em investimentos, em ativos que privilegiem liquidez e baixo risco. Porque como eu preciso de dinheiro daqui a pouco, eu não posso investir R$1.000. Ah, não, eu preciso de R$1.100 daqui a um ano. Aí meu rendimento vai ser mais ou menos de 10% ao ano. Eu não posso investir esses R$1.000 em ações, porque pode ser que daqui a um ano esses 1.000 tenham virado 2.000, sim, mas pode ser que esses 1.000 tenham virado 100. Então eu tenho que investir em investimento, geralmente eu indico isso de renda fixa. Aí cada um vai escolher os investimentos que prefere, né? Tem a possibilidade de investir em fundo DI, tem a possibilidade de investir no Tesouro Selic, tem a possibilidade de investir em produtos bancários, CDB, LCI, LCA, mas o mote disso aqui, o que a gente tem que extrair disso aqui é o quê? Eu não vou dar muita bola para rentabilidade no curto prazo. 0,1% a mais no investimento que eu vou fazer por 5 meses não vai fazer praticamente nenhuma diferença. Eu tenho que dar bola para esse 0,1% a mais ou a menos lá no meu planejamento de longo prazo. E no de médio também dá para olhar isso. Mas no de curto prazo eu tenho que privilegiar liquidez alta e baixo risco. A rentabilidade, aí a gente aceita a média do mercado. Beleza, já tem os objetivos, as metas de curto prazo elencadas, agora eu vou partir para o médio prazo. E é assim que tem que fazer: primeiro curto prazo, depois médio, depois longo prazo. Gastos e investimentos de médio prazo são aqueles que a gente tem que fazer, tem que desembolsar um dinheiro de 1 a 5 anos a partir de hoje. Então isso pode ser a troca de carro, isso pode ser uma viagem, isso pode ser um curso que você está se preparando, uma pós-graduação ou qualquer outro gasto relevante que você vai ter nesse intervalo de tempo, daqui 1 até 5 anos. Nesse caso você não precisa ter uma liquidez tão grande, não precisa ter tanta velocidade para transformar esse investimento em dinheiro, né? Você tem uma data que você sabe que você vai sacar tantos reais, e aí durante esse período, de hoje até chegar essa data, você não precisa de liquidez, né? Então você pode abrir um pouquinho a mão da liquidez, tem que manter o risco baixo, porque coisas podem acontecer de forma diferente do que você imagina durante esse intervalo de tempo, e você vai dar um pouquinho mais de atenção para a rentabilidade. Então o que muda? No curto prazo, você ignorava a rentabilidade, porque não vai fazer muita diferença, ignorava, né? Você vai dar atenção para alta liquidez e baixo risco. No planejamento de médio prazo, você vai dar um pouquinho mais de atenção para a rentabilidade, vai ignorar um pouquinho a liquidez, você só vai precisar ter o dinheiro na data que você sabe que tem que ter o dinheiro, mas você vai manter o baixo risco. E em geral, eu prefiro investir o dinheiro que eu vou precisar para o médio prazo somente em renda fixa. E aí você escolhe entre aquelas modalidades de investimento lá que eu elenquei na explicação do curto prazo. Mas você também pode comprar e investir em títulos públicos, em debêntures, em CRIs ou CRA, se você gostar também, talvez prefixados ou até atrelados à inflação, que paga a inflação mais um tanto por cento, sempre respeitando a data que você vai precisar desse dinheiro. O que não pode é você querer comprar ações também, por exemplo, nem para curto prazo, nem para médio prazo isso dá certo. Imagina uma pessoa que gosta de centralizar os seus investimentos. Então ela pegou esse dinheiro e investiu lá na Petrobras, lá no fim de 2010. E lá a cotação da Petrobras estava na casa de R$35. Aí ela precisava desse dinheiro para quando? Para o fim de 2015. Quanto que estava custando a ação da Petrobras no fim de 2015? Estava aí na casa de R$10, R$7. Então perdeu um dinheirão, e lá em 2011 a Petrobras era a empresa do mundo. A Petrobras estava sim bombando, só que às vezes as coisas fogem do nosso controle. Então o ideal é a gente sim concentrar na renda fixa. Lá no curto prazo eu prefiro elencar todo o meu dinheiro em Tesouro Selic, porque esse é o ativo mais seguro
que existe na economia brasileira. No médio prazo aí dá para diversificar, dá para escolher outras coisas. Beleza, feito o planejamento de curto prazo e médio prazo, agora eu parto para o longo prazo. E nesse planejamento do longo prazo, o que eu vou contemplar? Eu vou dar muito mais preferência à rentabilidade dos investimentos e eu vou poder diversificar muito mais, porque a liquidez eu não preciso de quase nenhuma, né? Eu posso gostar disso, eu particularmente gosto de ter liquidez, né? Não gosto de investir tanto em fundos, em COIs, que são muito famosinhos por aí, mas a gente não precisa dar tanta bola para a liquidez, porque quando a gente investe para o longo prazo, é o longo prazo, a gente tem um certo período, a gente tem que ter liquidez lá quando essa data que a gente planeja chegar. E aí pode ser a aposentadoria, pode ser a independência financeira, uma aposentadoria por conta própria, né? E a gente tem que olhar na situação de risco, a gente pode se expor mais ao risco, porque quanto maior o risco, maior o potencial retorno em algumas vezes, em outras vezes não, outras vezes é loucura. Mas na maioria das vezes a gente tem que correr um pouco mais de risco para conseguir um potencial retorno maior, não necessariamente vai ter uma rentabilidade maior. Em resumo, eu vou privilegiar rentabilidade, eu vou abrir um pouco mão de liquidez e eu vou poder me expor um pouco mais ao risco. E aí eu posso montar uma carteira diversificada, eu posso ter renda variável, ações, fundos imobiliários, moedas de países diferentes, dólar, posso ter ouro na carteira, eu posso investir em renda fixa nos mais variados tipos de título, eu posso usar uma estratégia excelente de previdência privada, muita gente acha ela ótima, muita gente acha ela horrível, mas tem um meio termo. Tem muita gente que pode se beneficiar e ganhar muito dinheiro que não ganharia em qualquer outra modalidade de investimento, utilizando de forma inteligente a previdência privada. Se você quiser conhecer para quem é indicado a previdência, dá uma espiadinha nesse vídeo aqui, depois que terminar esse vídeo, que você vai entender certinho como a previdência funciona. E quem sabe até em criptomoedas. Eu falei anteriormente do Bitcoin, desse cara que vendeu o apartamento da família para investir em Bitcoin, mas isso não quer dizer que eu seja contra. Eu acredito nessa tecnologia, mas é um mercado muito arriscado, é um mercado complicado, então direcionar um pouquinho de dinheiro para lá eu não vejo como irresponsabilidade. Eu mesmo tenho um pouquinho, 1% da minha grana está lá. Se tudo der errado, eu perco todo esse dinheiro, beleza. Agora, se tudo der certo, esse dinheiro vai se multiplicar por quantas vezes? Tem esse aspecto que é relevante. Então, eu dedicar um pouquinho do meu dinheiro de longo prazo para algo inovador, disruptivo, quem sabe seja inteligente. Eu entendo assim. E aí pronto, você tem elencado todos os seus objetivos, você fez todo o seu planejamento de curto, médio e longo prazo, você vai começar a investir de forma gradativa nessas três vias, tanto em curto, médio e longo prazo, e vai construindo isso até o fim da vida. Não tem mistério. Tem que ter o quê? Planejamento para depois vir a execução. Só isso. E aí, gostou desse vídeo? Se você realmente curtiu, deixe seu like aqui embaixo e compartilha para aqueles amigos que querem investir, estão ansiados, estão loucos para colocar dinheiro para investir em vários mercados, mas estão meio perdidos. Tem que ter esse planejamento antes da execução. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.